Ok, minha gente, mais um enorme problema no final de governo. Aliás, não foi só no final, foi o governo inteiro. No final do governo, Vinícius Clausen. Abre para mim, Gilberto, por favor, a página do Jornal Diário, em que Vanderlei faz essa denúncia hoje. Eles já estão aqui, ele e o Ricardo. Nós vamos entrar nesse assunto agora. Só que para você ver e ler toda essa história, ela está no Jornal Diário de hoje. Prédio que prefeitura comprou por 6 milhões e 500 mil está sendo vendido em leilão por 2 milhões e 180 mil. O leigo, eu, vou perguntar, como é que a prefeitura comprou um prédio e agora está sendo vendido em leilão? Por quê? O que é isso que está acontecendo? Tá? E aí vem toda a matéria falando sobre isso, e o prédio é o prédio onde está a Secretaria de Educação, aqui em frente, aqui bem próximo da gente, né? Onde na Secretaria de Educação. Então, vou abrir com o Vanderlei, ele vai explicar para a gente, o doutor Ricardo vai olhar a parte jurídica de toda essa questão. De quem é a culpa? Como é que é a história desse prédio que foi comprado por 6 milhões e meio e está sendo leiloado por 2 milhões e 180 mil? Vanderlei Pérez. Olá, Hélio. Cá estamos de novo, né? Só problema, né, rapaz? Só problema, né, rapaz? Só problema grande, né? Antes desse problema, eu vou te antecipar um aqui. Lembra que uns 2 anos atrás a prefeitura parou de pagar a Praça Olímpica porque ela recorreu, fez um recurso ao STF, alegando que tem que devolver a praça, porque não sei o que e tal. E esse recurso teve um desfecho também semana passada agora, com o STF dando multa à prefeitura de 10% do valor da causa, acrescido de mais 10%. O valor da causa é 190 milhões. Quer dizer, então, a dívida da Praça Olímpica que não estava sendo paga, ela recebe agora um acréscimo de cerca de 40 milhões, provavelmente porque o valor da causa dívida, o precatório era de 190 milhões, segundo a própria prefeitura diz. Então, 190 milhões, 20%, 10 mais 10, um pouquinho mais que isso até, porque é 10 mais 10, não é 10, não é 10 e 10. A gente pode ter essa dívida impagável da Praça Olímpica majorada, pode ter não, teve em 10%, por essa ação procrastinatória que a prefeitura arranjou para não pagar o precatório e empurrar, alegar se deve ou não à Praça Olímpica, uma coisa que já era transitada em julgado, já estava executado, já tinha precatório, já tinha não pago, já tinha acordo de precatório, já tinha confissão de dívida, já tinha tudo. O que não podia, nesse caso da Praça Olímpica, o que não se pode discutir é se deve ou se não deve, você tem que devolver. Quem fala que tem que devolver está fazendo firula, não existe essa possibilidade, né? Mas esse outro caso aí, do terreno, do galpão que a prefeitura comprou, quando eu recebi um alerta ontem desse leilão, mas que galpão é esse? Na rua da Cimento de Aragão, porque tem vários galpões ali, né? Lá no final tem o prédio da Aviação Teresópolis, tem o galpão da Gazeta, que é ali também, um pouquinho à frente, o galpão da Marcenaria à frente. E aí, o número 30 é isso aí, a sede da Secretaria de Cultura e de Turismo, e onde fica também o setor de comunicação social da Prefeitura. De forma equivocada, eu não consigo entender como que um prédio desse, da educação, é ocupado há mais de 2 anos por 2 secretarias que são alheias à educação, e a Câmara não tomou nenhuma providência, porque isso aí é coisa comprada com dinheiro do Fundeb, é prédio da educação, e a educação fica de rosca, às vezes, até para emprestar uma escola, para alguém da comunidade, ou para ocorrer algum evento do próprio governo nela, porque o prédio da educação, os prédios da educação são sagrados para a educação, não pode se fazer outra ocupação, e esse prédio vem tendo, ao longo dos últimos anos, 2 ou 2 anos e meio, desde que foi adquirido pela Prefeitura, a utilização exclusiva por 2 secretarias alheias à educação. Cultura até já teve alguma coisa a ver com educação num certo período, né? Secretaria de Cultura e Educação, mas turismo nada tem a ver com educação estar aí. E é um prédio subutilizado, é um prédio ruim, porque são um prédio, ele é grande, mas são 3 pavimentos. Então, ou seja, com escadaria. O que te serve um galpão, um plano de 1.000 metros quadrados de segundo e terceiro andar com escadaria, né? Esse prédio era a fábrica Amil Suíça, né? É a Pluma, né? Que era ali, Amil Suíça. Pluma, né? E esse prédio, ele funcionou, ele não é um prédio amigável para a utilização, né? E ele vem sendo usado, além da ocupação das secretarias de Turismo, Cultura e Comunicação, e o setor de comunicação da Prefeitura, ele vem sendo usado também para guardar carteira velha, esses móveis que a Prefeitura tem que logo reciclar,
Porque você tem uma cadeira quebrada e guardar ela porque tem que se desfazer depois do patrimônio pela forma legal. O custo de você manter um imóvel para manter uma cadeira quebrada, para daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, fazer o leilão do bem inservível, é uma prova de incompetência, porque se você tem um imóvel, um bem que você não vai usar mais, você tem que se livrar dele o mais rápido possível, num preço razoavelmente justo. Não pode pagar aluguel para guardar uma coisa que não presta, né? Que não presta mais. Tanto que ele é um bem inservível, que ele estaria guardando para leilão. Né? Então, esse prédio já é um erro muito grande ter comprado. E ter comprado da forma como foi comprado é muito pior. Quando chegou essa notícia do leilão para mim, eu fui saber como é que é isso, porque eu lembro de uma sessão de uns 2 anos atrás, em novembro, 1 de novembro de 2022, que a Câmara, o Maurício Lopes, naquela época que ainda não tinha a história dos potes, né? Então, ele antes do esporte, era né? oposição, o Maurício, né? antes do esporte, era oposição ao governo. E o Maurício viu esse crime grave, essa situação gravíssima de comprar um imóvel desse jeito, estava tendo essa coisa, então chamou a secretária de Educação para uma sabatina. E ela respondeu a várias situações, vagamente sobre isso, inclusive, porque os vereadores também não conheciam bem o embrolho todo para poder fazer as perguntas adequadas. E ela deu um information lá, mas naquela época ali, 2 anos atrás, estava sendo comprado esse imóvel. Né? E aí a Câmara, de lá para cá, não se falou mais nada, foi feita a compra, mas ninguém também sabe quem comprou e tal. Só que, se procurar bem, mesmo no governo que esconde as informações como esse aí, você consegue encontrar. Então está lá, em algum lugar a gente encontrou o valor da compra, né, que foi 6,5 milhões, de onde vem o dinheiro do Fundeb, e de fato a compra foi efetivada. Tanto que a prefeitura faz uso do bem. Só que agora chega o leilão. Um leilão de um prédio, ele não acontece do nada. É a partir de uma dívida de 5 anos, 10 anos, 20 anos. Né? O leilão que está saindo agora, certamente que já foi pedido, já foi engendrado, lá atrás, 1, 2 anos atrás, dentro da ação. Essas coisas demoram um pouco na justiça. E quando você faz uma compra de um imóvel qualquer, uma aquisição, a primeira coisa que você faz é pegar o certidão de R$11 do imóvel. E se tem alguma pendência, você tem que resolve essa pendência. Ou como vamos resolver essa pendência? Eu fico com ele, mas se você não pagar, eu pego em volta, eu pago depois. Não. Até onde se sabe, segundo os documentos encontrados na prefeitura, os 6,5 milhões foram pagos. Não estariam acautelados numa ação, caso pelo portal. Se depreende que foi pago os 6,5 milhões. O proprietário já recebeu os 6,5 milhões. O proprietário já recebeu os 6,5 milhões pelo rolo. Só que, na época, eu lembro da reunião do Conselho de Educação, e aí o Flávio, do CEP, também foi muito contra isso na época, porque eles discutiam que, primeiro, o imóvel não valia 5,5 milhões, que é o preço inicial seria isso, 5 milhões e pouco. O imóvel não valia 5 milhões e pouco, tanto que ele vai ser vendido agora no leilão por 2 milhões e pouco, que é o segundo pregão. E não era prioridade para a educação comprar esse imóvel. Tanto que o Conselho de Educação opina nesse sentido. E ainda assim foi feita a aquisição desse bem. E nessa época se discutiu, está aí, isso é portal de transparência da prefeitura, está ali, ó, Fundeb, está dizendo ali onde está o dinheiro, o dinheiro vai para tal lugar. Então está tudo aí. Isso aí não é... A Pluma Industrial e Comercial Limitada é a empresa... A empresa que era a Mil Suíça. Aquele imóvel ali é da mais falido, de resquício de dívida que havia nessa empresa. E aí? Não é boato de esquina, é documento. 1.650.000 do Fundeb, mais 750.000 do Fundeb. Que então, estão 6,5 milhões. Praticamente a metade do recurso foi do Fundeb, né? Praticamente então, metade. Só isso aí. Só por ter dinheiro de Fundeb na aquisição desse imóvel, já não poderia fazer o uso dele. E o que me espanta, tem que ser pela educação. O que me espanta não é a prefeitura ter a sua ousadia ou cometer esse equívoco administrativo. É uma Câmara com 19 vereadores, ninguém tem visto isso. Porque a Câmara não pode ignorar esse caso acontecendo. E se a Prefeitura não informa, se não responde os pedidos de informação, a Câmara tinha que ter sido mais eficiente na cobrança. E não é só a Câmara, não, o Ministério Público, alguém tem que tomar uma providência com relação a isso. Porque quando você tem uma administração que é obscura, os mecanismos de controle, de fiscalização e controle, têm que agir. Não fica só por conta da imprensa. Né? Aliás, essa denúncia surgiu ontem à tarde, chegou na Câmara e está repercutindo essa denúncia que foi para a Câmara, o vereador Amorim, inclusive, outros vereadores até se pronunciaram, menos o Maurício, que ficou quieto nisso aí, que foi o autor de toda essa confusão. Né? Discutimos, senhor presidente, galinha dos ovos de ouro. Há tempos atrás aqui, ou provavelmente há 1 ano ou 2 anos atrás, em relação
a autorização de compra de imóvel ou desapropriação de imóvel não passar por esta casa, que a lei mandava passar por esta casa. E o executivo simplesmente disse que foi na justiça e a justiça disse que não precisa passar por essa casa. E, principalmente, a Secretaria de Educação fez várias e várias desapropriações ou compra de imóveis. E agora, senhor presidente, senhor vereador, pasmem, população de Teresópolis, escutem isso. Aqui pertinho, aqui da aviação de Teresópolis, a prefeitura desapropriou um imóvel, ou comprou um imóvel, por volta de 6 milhões de reais. O imóvel irregular estava sob júdice, e nós aqui lutamos e esperneamos aqui nesta casa, dizendo que não éramos contra, porque não teve licitação do imóvel, não teve valores publicados, e várias e outras coisas que não foram publicadas e que nós lutamos aqui. E agora, pasme, o imóvel está em leilão. O imóvel está em leilão. E sabe por quanto? Vou ler aqui para os senhores. Dia 4 do 12, 3.548.000 reais. Se ninguém comprar por esse preço, vai ter outro leilão dia 6 do 12, por 2.128.800 reais. Agora eu pergunto, senhor presidente, senhores vereadores, esse dinheiro que foi pago, já foi para o bolso de alguém? E quem é que vai devolver esse dinheiro para a nossa população, para os cofres da prefeitura? Quem? Ou seja, a população vai perder 6 milhões que poderia ter botado na saúde, poderia ter botado na segurança, poderia ter botado na educação em si. E agora está aí. Isso é crime de responsabilidade. Comprar o imóvel que sabia que estava sob júdice. Sabia que estava sob júdice. O imóvel está lá sob júdice e é do Bradesco. Vai ser leiloado agora. E a responsabilidade agora desse dinheiro é de quem? É de quem? Quem que vai pagar esse dinheiro? E que nós lutamos aqui para que isso não acontecesse. Para que nada de nenhum imóvel fosse comprado sem autorização dessa casa. Isso é crime, isso é crime. Tem que esse dinheiro ser devolvido para os cofres da prefeitura. Seja por quem for, principalmente por aquele que autorizou e lutou por isso, que foi o procurador da prefeitura e o senhor prefeito. Foi eles que disseram que essa casa aqui não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Que nós não devíamos votar, que não era competência nossa. E agora é competência deles devolver o dinheiro daquilo que eles fizeram de errado. O dinheiro tem que voltar para os cofres públicos, porque isso é crime. Ou então, que a justiça veja isso e puna com alguns anos de prisão. Bom. Que é o que deve ser feito. Ou devolve, ou cumpre a prisão. É isso que tem que ser feito. E alguém tem que tomar providência para que isso aconteça. Não é possível que continue sendo feito isso, senhor presidente. Comprando imóvel pelos preços que eles querem. Veja bem a diferença de 6 milhões, praticamente aqui 2.128.000. A diferença é que quase 3 milhões de reais, mais de 3 milhões de reais. Eu não estou dizendo que ninguém levou vantagem, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que o dinheiro é público
E o dinheiro público tem que ser investido na coisa pública, para o bem-estar da nossa população. E não para fazer negociata, e não para fazer isso com imóvel irregular, sob júdice, e que sabiam que qualquer hora podia dar confusão em relação à compra. Então, eu estou aqui pedindo que a Justiça de Teresópolis, o Ministério Público, veja isso e que seja devolvido para os cofres da Prefeitura o dinheiro pago, e, se possível, com juros e correção monetária. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, a gente também tem uma fala do vereador André do Gás, dentro do mesmo assunto. Bota só um pouquinho aí do André, se não for muito longo, e eu já vou para o doutor Ricardo para saber os casos. Não tem não, filho. Ah, não tem não? É que mandaram para mim aqui. Oi? Ah, então tá, então deixa rolar. Então não é não, é outro assunto. Doutor Ricardo, e aí? Pois é estarrecedor isso, né? Quem responde? Saber essa notícia aí, com o dinheiro público. Quem responde é, primeiro, o prefeito. Tem que responder porque ele autorizou, né? O decreto ele só sai com a autorização dele. Além disso, a secretária de Educação também tem que responder por isso, por ter permitido o uso do Fundeb indevidamente, se ficar comprovado que realmente foi uso indevido. Agora, tem alguns pontos ali que realmente são bem complicados deles poderem responder e poderem resolver. Um deles, se eles utilizaram, já começa por aí, se eles utilizaram o recurso do Fundeb é exclusivo para a Secretaria de Educação, é exclusivo para a educação. A educação não está ali. Né? Está a comunicação, está a Secretaria de Cultura, está a Secretaria de Turismo, e a educação mesmo não participou disso. Mas foi utilizado o dinheiro do Fundeb para a aquisição desse patrimônio. Segundo, o que deveria ter sido feito era ter resolvido essa situação dentro do processo que se estava cobrando esse valor. E não simplesmente desapropriar, efetuar os pagamentos que foram feitos, começar a utilizar o bem, sabendo desse risco de que esse imóvel poderia, sim, de fato, ir a leilão. E se o imóvel chegou a esse ponto de ir a leilão, é porque não foi tomada nenhuma providência antes para resolver essa questão. Terceiro, né, se chegou a leilão nesse valor, com certeza o valor do imóvel não é de 6 milhões, de 6 milhões e meio. Né, e com certeza não é esse valor. Então a desapropriação não poderia ter chegado num valor tão elevado, entendendo que esse imóvel valeria 6 milhões e meio. Então são várias perguntas que a Prefeitura precisa responder, né, para que a gente tenha, no mínimo, um mínimo de noção do que de fato aconteceu nessa negociação ali. E por que foi? Primeiro, por que foi desapropriado? Segundo, por que se chegou a esse valor? Ah, foi uma avaliação da Prefeitura? Não, mas se eu tenho uma avaliação que no processo judicial, que foi feito com certeza por um perito ali, né, ou pelo oficial de justiça avaliador, que tem competência, que tem atribuição para isso, num valor bem mais baixo do que o que a Prefeitura colocou, algo não está certo nesse cálculo. Então, a gente precisa analisar o que é isso. Além disso, essa apropriação seria válida a ponto de você colocar dinheiro dos recursos da educação num bem que até agora não está sendo utilizado pela educação, aí dizer, não, está sendo utilizado porque tem carteiras ali que precisam ser feitas, é exatamente o que o Vanderlei falou. Né? Se eu tenho um bem inservível, eu tenho que ter um procedimento rápido para eu não ter que ficar estocando isso durante anos e não ter que comprar um imóvel de 6 milhões e meio para fazer isso, para dizer que serve para estocar produtos inservíveis, porque não tem o menor cabimento esse tipo de situação. A Prefeitura até agora acho que não respondeu nada, né? Até agora não falou nada. Eu tenho aqui o decreto. Isso também. Eu tenho aqui o decreto, e a gente pode botar ali o decreto, que diz o seguinte: considerando que o imóvel alvo desse decreto de utilidade pública se mostra adequado à necessidade da Secretaria Municipal de Educação para fins de manter depósito de materiais comprados para o funcionamento de 96 unidades escolares. Ou seja, ele coloca, Vanderlei, que ali é um depósito para manter... É para isso que foi comprado. Para isso que foi comprado. A carteira quebrada. Isso, carteira quebrada se vende... O decreto é bem claro nisso. Carteira quebrada se vende no mês seguinte que ela quebrou, ou se conserta. Né? Aliás, se a Prefeitura tivesse uma oficina própria, se usasse um imóvel que vale 10% do que foi o valor que foi pago por esse, para ter uma oficina envolvendo
Pote, Promage, para consertar essas carteiras são recuperáveis. Perdeu um parafuso, esses móveis que usam aglomerado, isso não tem vida muito longa, mas é de fácil reparo. Tanto que nós aqui, nós consertamos as nossas carteiras. A gente não joga fora e compra, a gente não aluga imóvel para guardar nossas mesas, nossas carteiras quando dão defeito. Então a prefeitura poderia ter isso, daria ocupação para as pessoas, daria um salário e faria um melhor uso. Não tem cabimento. O decreto prova bem a estapafúrdia, a solução que eles arrumaram, para justificar a compra de um imóvel de alguém que precisava vender para a prefeitura, mas ele desapropria um imóvel que estava dado em garantia ao Bradesco. Em garantia de uma aí nós temos um problema maior, porque aí é claro que o processo vai dizer isso, e certamente que a Justiça vai se interessar por esse assunto, alguém vai tomar a providência da denúncia, o próprio Ministério Público, que é o fiscal da lei, vai também tomar providência, porque esse é um assunto que tornou público, né? Mas nós temos aí uma possibilidade de uma fraude. Né? Uma fraude ao real proprietário do imóvel. Porque quando o imóvel, o doutor Ricardo vai dizer isso com muita mais propriedade que eu não conheço a lei, eu sei apenas de ouvir falar, mas a gente sabe que quando você dá um imóvel em garantia por uma dívida, esse imóvel não é o mais seu para você se dispor dele. Né? O fiduciante não tem esse... você muda a característica do imóvel. O imóvel pertence ao devedor, mas ele não está habilitado para ser negociado. Então, como é que a prefeitura compra um imóvel que não está habilitado para ser negociado? E essa informação já era pública. Nós temos um leilão agora, 2 anos depois desse rolo aí. Mas essa dívida que começou a ser cobrada, provavelmente há uns 10, 15 anos atrás, quando ainda havia fábrica. Provavelmente, né? Até ali na publicação deve ter o número do processo. Essas coisas demoram, saber o ano que está o processo. A acontecer. Então, já havia... e quando alguém dá alguma... a Justiça cobra... Quando a Justiça cobra uma dívida, quando alguém cobra uma dívida na Justiça, a primeira providência é informar o cartório a alienação do imóvel. Então, havia no RGI desse imóvel a alienação dele. Então, a prefeitura não pode alegar desconhecimento. E não pode alegar desconhecimento porque essa coisa da alienação, ela surgiu, essa conversa, nas conversas das reuniões do Conselho de Educação, onde o próprio CEP se indignou com isso, achou que era um absurdo fazer essa aquisição, porque não precisava disso para guardar a carteira quebrada, e o valor também era discutível. Esse imóvel, inclusive, há uns 2 anos e meio, 3 anos, ele estava sendo negociado por 2,5 milhões, 3 milhões. Havia gente querendo... E as pessoas não quiseram comprar por 3 milhões esse imóvel 2 anos e meio, 3 anos atrás. A prefeitura quis comprar pelo dobro. Por quê? Ricardo? O decreto é de 21 de junho de 1941. Ele foi alterado por lei em 27 de agosto de 2019. Não, isso não, mas isso aí não. Então vamos lá no final, e o do processo, na verdade, lá no leilão, na publicação do leilão, que deve ter a informação de quando é o processo judicial. Na publicação do leilão. Ali foi a alegação para a desapropriação. Porque a prefeitura, para ela justificar a compra, como era uma compra aparentemente suspeita, ela tinha que tombar, né? Não precisava disso aí. Ela podia simplesmente comprar, adquirindo. Mas quando ela faz, ela torna de utilidade pública ou torna um bem necessário para a desapropriação. Aqui é a desapropriação, não é o leilão. Essa é a da desapropriação. E aí ele se utiliza e ainda mais com essa finalidade, que também é um absurdo. Ele responde por isso, Ricardo? Responde. Tem que o primeiro a responder, né? Ele tem que responder, porque o decreto foi ele quem fez, né? Ele é que assina o decreto. Então ele responde por isso. Ele concordou com essa medida. E o decreto de desapropriação é exatamente o prefeito, ele está dizendo o que ele entende de utilidade pública, aquele bem, e que ele concorda que seja aquele valor que a prefeitura está apresentando para que ele receba esse bem. Então ele responde por isso. Ele é o primeiro a responder nessa situação. Ele não preenche o cheque, mas é ele que assina o cheque. Então, exatamente. E, inclusive, nós temos uma notícia, eu coloquei na matéria também, um fato que aconteceu em Sorocaba, em São Paulo, onde o secretário de Educação, um monte de gente foi preso por causa disso aí. Preso não, condenado por isso. No caso idêntico. No caso idêntico, de compra de um imóvel para a educação com o dinheiro do Fundeb. E sim, lá não tem nem essa atenuante de usar para outra finalidade. Foi comprado também para ser uma espécie de sede da secretaria, mas foi comprado de forma suspeita, com avaliação de forma suspeita. E aí, as suspeitas estão muito claras, né? O prefeito não gosta muito que se suspeite do governo dele, ele acha que ele tem uma integridade acima de qualquer suspeita, mas o negócio está muito claro aí. O imóvel não vale 6 milhões e meio.
Isso, as peças da própria discussão da aquisição do imóvel, existem discussões no Conselho de Educação, existe discussão na Câmara, onde se questionava esse valor de 6,5 milhões. Tanto que não vale, que a dívida certamente não é de 3 milhões. Uhum. A dívida dessa empresa, desse espólio, provavelmente maior junto ao banco, mas o banco vê que ele tem que apurar alguma grana com esse imóvel e dá para apurar aí 3 milhões no primeiro leilão, se aparecer um desesperado, ou vai aparecer o preço justo, seria 2 milhões e 180, que é o que ele pretende vender no segundo pregão. Não se trata nem, Hélio, de uma questão como foi da Casa Saúde, que avaliaram o bem pelo valor da dívida existente. Aí a dívida desse vendedor com o banco pode ser até maior. E o banco entende que dá para apurar apenas 2 milhões nesse imóvel. Nós estamos com um caso de Sorocaba aqui que o Gilberto já achou. Aí. O ex-secretário de administração da Prefeitura de Sorocaba foi condenado pela compra superfaturada de um prédio para a Secretaria de Educação da cidade. A sentença foi emitida no dia 23 pela juíza e as penas chegam a 23 anos e 4 meses de prisão. Outros 4 envolvidos no processo também foram condenados. Aí vem contando todo como foi o processo. O imóvel foi adquirido por 29 milhões, o montante teria ficado em 10 milhões, mais caro do que estava previamente. E aí aí não tem duas atenuantes que existem nesse nosso processo. Não tem um decreto do prefeito de desapropriação, né? Ou seja, é uma compra transada, é uma transação direta da Secretaria de Administração com o proprietário. Então é um rolo de menos gente, né? Agora, aqui nós temos duas atenuantes graves, que é o decreto que o prefeito ele diz, preciso desesperadamente desse imóvel, então autoriza a compra, e a questão da utilização equivocada do bem. Não pode, gente. Não pode usar um prédio escolar para fazer outra coisa. O Ricardo e Vanderlei, no final desse caso de Sorocaba, o posicionamento. A Prefeitura de Sorocaba, por meio de nota, disse que o município não é parte do processo. A decisão é em primeira instância e cabe recurso. As defesas dos acusados não encaminharam o posicionamento até a publicação do material. A Prefeitura não é parte do processo? A Prefeitura não, porque na verdade ali provavelmente nesse caso não, nesse porque caso, a improbidade foi uma transação direta. Foi uma transação direta. A Prefeitura, ela, na verdade, passou a ser, num caso desse aí, fica demonstrado que ela sofreu prejuízo. A Prefeitura, né? Mas pode pela ação de um servidor público. Aqui houve o público. decreto do prefeito. Exatamente. Mas aqui também, no caso, pode ser que a Prefeitura, num processo desse, o Ministério Público vai colocar exatamente que a Prefeitura também foi prejudicada numa aquisição dessa, mas os servidores ali, eu digo servidor, mas o cargo, né, o secretário e tudo mais, vão responder por esse tipo de situação. Tem que responder. Tem que ser avaliado, tem que ser investigado isso e tem que responder. Se eu tenho um bem que, na verdade, foi desapropriado para uma finalidade que não está, de fato, servindo para essa finalidade, existiam outros bens muito mais baratos que poderiam ser adquiridos para isso, ainda que ele entendesse que tem que colocar em estoque. Não precisa ser no centro da cidade, num patrimônio desse. Segundo, a avaliação já era menor do que o que foi adquirido, né, no processo de desapropriação pela Prefeitura. E terceiro, eles fizeram uma desapropriação de um bem que já estava em garantia, que já estava com processo judicial em andamento. Então, como é que foi feito isso? Como é que foi feita toda essa transação ali para se chegar a pagar um valor desse, desapropriar e passar a utilizar um bem que sabia que tinha todo esse rolo, porque bastava puxar o RGI que ia ver que esse bem não poderia ser, estava indisponível. Você pode desapropriar? Pode, mas não é dessa forma que está sendo feito. É engraçado e irônico, chega a ser irônico isso aqui, há dias atrás, a Prefeitura recebe um diploma, uma certificação a nível nacional. Pois eu vi isso. Oi? A Prefeitura recebe um certificado a nível nacional que bota Teresópolis no topo da transparência com muito orgulho, palavras do prefeito. Recebemos o selo de diamante consolidando o nosso município como um dos mais transparentes do estado. Receberam aí o título. Esse prêmio aí é bom, hein? Será que isso é no amor? Está lá, a Prefeitura de Teresópolis. Mas é uma prática, é uma tática muito comum dos políticos que estão com a situação desenrolada, arrumar uns prêmios, né? Então, é só olhar para trás. Eu gosto muito de olhar para a história, né? O que aconteceu aqui em 2010, lembra?
prefeito empreendedor. Verdade, prefeito Jorge Mário empreendedor. ganhou o prêmio empreendedor do Estado, o melhor do Estado. Só perdeu para o Eduardo Paes, considerando que o Rio é a capital. Né? Então, ou seja, o melhor prefeito do Estado, entre os 91 municípios, foi o Jorge Mário. Depois, um ano depois, quem ganhou foi o Nestor Imagé, também foi cassado. Não estou nem dizendo que ele tenha tido irregularidade, não conheço o caso do Nestor especificamente, mas, ou seja, ele estava lá, foi alvo lá de Os CPI dois foram e cassados, tal. né? Os dois foram cassados e foram os melhores prefeitos do Estado do Rio de Janeiro. A gente já está em Esses cima da prêmios hora. são muito questionáveis, né? A gente está em cima da hora de terminar. Essa É. história vai continuar. Essa história vai continuar porque a gente está tentando contato com a prefeitura e desde ontem a prefeitura não responde. Por que a prefeitura correu tanto para comprar esse projeto, para comprar esse prédio, que está bem ao lado, né, bem próximo ao terreno da Sudantex, né? Porque tudo isso, perguntamos também, isso o jornalismo passando aqui, a produção, para a empresa que é responsável pelo leilão em parceria com o Bradesco. Estamos aguardando a resposta e o leilão é no dia 4 de dezembro. E aí, Ricardo, se alguém comprar o prédio, de quem é o prédio? É de quem comprou, né? De quem ali conseguiu arrematar no leilão. E ele tem muitas garantias. Quem levar tem muitas garantias. E aí como é que vai resolver isso E em os relação à 6,5 milhões? desapropriação? Pois é. Como é que resolve isso? Essa que é a questão. Porque se ele for adquirido em leilão, está zerado aquilo ali, adquirir em leilão é um novo patrimônio. E ele está adquirindo com uma autorização judicial, porque não é um leilão qualquer, é um leilão por autorização judicial. E aí, como é que a prefeitura vai responder isso? Como é que a prefeitura vai dizer que não vai sair do bem? Ela vai ter que desapropriar de novo, né? Só se ela fizer isso de novo. Para poder pagar quem adquiriu o bem. O bem que está alienado, ele não está disponível para venda. Então a prefeitura sabia disso no momento que ela tira uma certidão e que o bem no RGI está lá alienado a uma dívida ao Bradesco. Então, o Ricardo explicou isso anteriormente, dentro da compra, tinha que, caso não consiga pagar a dívida, vai ser abatido, o pagamento só vai ser concretizado, vai dar-se 1 milhão de adiantamento, mas o restante só dá a partir de quando vai ser tirado o nome da alienação, né? O bem vai estar liberado de novo. Né? É uma situação que estava obscura, mas que as coisas estão muito claras para a gente perceber que houve um erro nessa aquisição. O erro, além do erro de ocupação do imóvel, o erro da necessidade ou não desse imóvel, o erro maior, certamente, que foi o de comprar um bem que não estava disponível para venda. Porque o bem não era mais do proprietário. O proprietário tinha direito apenas do uso. No momento que ele dá uma garantia como garantia de dívida, isso vai para um processo, esse bem não é mais dele, ele vai fazendo uso do bem, mas ele não é mais dele. Ele tem que resolver aquela questão na justiça para voltar a ter a propriedade plena do bem. E aí tem questão de responsabilização, sim, né? Além de tudo isso, ainda se fosse comprado por 1 milhão, 2 milhões ou 2 milhões e 200, né, que é o valor do imóvel, mas compraram por 3 vezes o valor. O valor desse imóvel aí é o valor do segundo pregão, de 2 milhões e 120. Minha gente, esse assunto, lógico, que volta na próxima segunda-feira. Agora a gente está entrando aí no final de semana. Na próxima segunda-feira a gente vai estar falando sobre isso, na terça, na quarta, até o dia do leilão. Como é que essa história vai terminar? Vanderlei, muito obrigado. Ricardo, muito obrigado. Gente, um bom final de semana para todos vocês. Muito obrigado aí à direção, à produção do programa. Muito obrigado e até segunda às 10 da manhã, se Deus quiser.